Ontem eu senti na pele, né, a frase: os planos de Deus são maiores que os nossos. Então eu comentei com uma pessoa sobre essa novidade que está acontecendo aqui na minha vida, e aí ela me disse assim: então por que que a gente faz planos? É só confiar e esperar. Nossa, e aquela resposta dessa pessoa ficou na minha cabeça, sabe? Porque para mim não faz sentido não fazer planos, ou a gente não desejar, ou não sonhar, ou não ficar imaginando uma vida, né? E aqui em casa a gente está vivendo uma mudança tão grande agora, e eu confesso assim que tá sendo um misto de início do ninho vazio e também de um orgulho e de realização pessoal também. Porque para mim, ter sucesso como mãe é chegar um dia, né, que os meus filhos possam voar sozinhos. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A minha filha, com 18 aninhos apenas, né, tá indo morar em outro estado. E ela teve a oportunidade de trabalhar com alguma coisa que ela ama, que ela sempre amou. Só que para mim isso não foi assim do nada, né? Ela sempre amou a fotografia, ela sempre teve esse olhar único, especial para as fotos, essa alma de artista. E eu acredito que técnica a gente consegue aprender, mas que o talento ele vem da nossa alma, do nosso âmago de fato. E quando eu vi essa oportunidade, assim, eu tava olhando a story, eu vi essa oportunidade, é, eu pensei na minha filha na hora, né? E eu fiquei arrepiada como se fosse um sinal, de fato, que era para ser. E desde então, foi domingo, agora que passou, eu comecei a fazer tudo o que estava ao meu alcance para tornar isso possível. E é impressionante como eu fui testemunhando Deus, colocando literalmente o chão a cada passo que a gente dava. Só que aqui que está a diferença. Nós estávamos dando esses passos, né? Tanto eu quanto ela. E eu lembrei da fala dessa pessoa e eu pensei assim: mas e se a minha filha não tivesse desejado isso, comentado conosco, ou mostrado, né, esse dom, esse amor e tudo mais? E se ela não tivesse se permitido sonhar com isso, né? E se ela não se conhecesse o suficiente para enxergar essa oportunidade como um verdadeiro presente dos céus? Quantos e se ela poderia ter deixado assumir as rédeas do próprio destino dela? E talvez nada disso tivesse acontecendo, porque Deus foi colocando o chão, mas a gente que foi dando os passos. Então, eu vejo os planos de Deus como algo que não anula os nossos planos em si, né? Eu vejo como algo que constrói a partir deles, né? E a partir do que você deseja, do que você se permite ser, do que você tem coragem de imaginar para sua vida, porque nós temos o livre-arbítrio de escolher, mas ficar parada, nada vai acontecer, né? E talvez o problema dessa pessoa não seja fazer planos de fato, talvez seja ter parado de sonhar, de acreditar, de ter ambição. Porque a ambição, ao contrário do que muita gente pensa, é apenas movimento em direção a alguma coisa que você deseja. E Deus jamais te puniria por isso, por desejar isso. E eu acredito que pelo contrário, né? Se você quer muito alguma coisa e ele conhece, né, o teu coração, ele vai entender o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo realmente vai transformar a tua vida, te fazer feliz. E se tu se movimentar em direção a isso, ele vai ser o primeiro a estar do teu lado e te ajudar. E esse vídeo não é sobre um testemunho de Deus, sobre nada disso. Na verdade, era mais para compartilhar uma novidade tão incrível que está acontecendo na nossa vida, do quanto eu estou muito feliz por ver a minha filha feliz. Qual mãe, né? Não quer ver a sua filha feliz? Mas também é para deixar uma mensagem sobre isso. Esses tempos eu fiz uma pesquisa perguntando para diversas mulheres o que é ambição feminina para você? E algumas dessas mulheres responderam que era algo contra Deus, né? Como se fosse um pecado.
E independente da crença da pessoa, eu respeito cada uma dessas crenças, porque na verdade, crença não é sobre o que está escrito em algum lugar, é sobre a sua história que te faz acreditar naquilo que você está lendo, porque 100 pessoas podem ler a mesma frase, 100 pessoas podem interpretar aquela frase de maneira diferente. Mas quando eu li aquilo ali, eu fiquei pensando, nossa, o quanto nós temos enraizado na nossa história de crenças que nos limitam. E se a gente tivesse um pouquinho mais de fé de verdade, se a gente acreditasse um pouco mais, eu tenho certeza que muitos mais, assim, muitos sonhos que estão ali travados, parados, que parecem tão distantes, iriam de fato acontecer. Então, esse vídeo é mais para te inspirar a voltar a acreditar, a voltar a ter fé, principalmente a se movimentar, a ter ambição. Se movimentar em direção a algo que você acredita, deseja e eu tenho certeza que merece